Amém, irmãos? Amém. Gênesis capítulo 50, verso 22. Diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Amém. Qual a necessidade de levar os ossos de José para José? Qual é essa necessidade? Ele disse assim: eu morro, mas Deus vai visitar vocês, e quando essa visitação acontecer, vocês tirem os meus ossos daqui e transportem esses ossos para Canaã, para a terra da promessa, para a terra prometida. E qual é a necessidade, inicialmente, aqui o assunto não é esse, mas qual é a necessidade de transportar os ossos? O que importa com o que acontece com os seus ossos depois da sua morte? Tradicionalmente, a igreja cristã, ela não tem assim uma grande preocupação com o sepultamento, o que acontece depois. Por exemplo, quem tem entes queridos aqui enterrados, levanta a mão. Beleza. Você não visita, né? Você não fica indo lá no cemitério. Dependendo da religião, a pessoa adorna e não sei o que e tal. O evangélico não tem muito essa preocupação. Isso é um problema nosso. A gente tem um problema aí, porque eu sei que não, mesmo que não tenha nada a ver com o túmulo da sua mãe, seu pai, sua avó, sei lá quem, mas a família, né, e tal, enfim, mas a gente não liga. Eu estou falando porque eu também faço parte desse grupo aí. Tradicionalmente, os cristãos são sepultados, essa é a tradição cristã. E o sepultamento tem uma figura, uma metáfora no sepultamento que não acontece, por exemplo, na cremação. Eu não estou dizendo que é pecado cremar, nem nada disso. Embora tenha lá o texto que diz que quem destrói o corpo das pessoas, o corpo do cristão, Deus o destruirá. Mas eu sei que essa é uma interpretação forçada, é muito literal do que está acontecendo lá em Corinto. Embora lá o assunto seja a destruição do corpo, e é verdade, do corpo físico, né? Meta lá e tal, soma, está escrito lá. Ou seja, a destruição do corpo físico é um problema. Mas a metáfora do sepultamento é a metáfora da semente que brota. E quem disse isso é Jesus, por exemplo. Ele fala que o grão de trigo, ele morre e ele é sepultado na terra e depois ele brota. E a ideia do cristão ser sepultado é porque nós cremos que um dia o corpo vai ressuscitar. E essa ressurreição acontecerá no corpo transformado. Ou seja, o corpo do crente passará pelo processo, por um milagre da transformação. E a Bíblia diz que nós seremos transformados. Fechando aqui esse parêntese, quando José estava para morrer, o pai dele morreu no capítulo 49, o Jacó, que é também chamado de Israel, e agora chegou a vez do José morrer. E é interessante que quando morrem Abraão, Isaque e Jacó,
eles morrem profetizando. Depois vocês procuram aí os textos, eu acho que Abraão é no capítulo 25, o Isaac, não, nem lembro que capítulo é, 27 talvez, não é 27, 20, 30 e 34 talvez, né? E a morte do Isaac, eu não sei a morte do Isaac, não é 34 não, porque 34 é... eu acho que é o 35 ou 36, enfim. E no 49, de 47 para frente, vai tratar da morte de Jacó. E aqui no 49, e já chegando no 50, vai tratar da morte de José. E olha que interessante, que antes de falar da morte de José, morre no 49 o Jacó, e aí os irmãos de José começam a ficar com medo do José. Tipo assim, agora que nosso pai morreu, o José vai se levantar contra a gente, porque a gente jogou o José no buraco lá, naquela época e tal. E aí eles até inventam uma história lá, para ir falar com o José, dizendo, nosso pai falou que não sei o quê, mas... Enfim, aí o José falou, para de bobagem, o que vocês fizeram contra mim, o que vocês desejaram maldição para mim, Deus transformou em bênção, e eu vou alimentar vocês até o último dia. E aí chegou o último dia de José. O José está numa cama, está morrendo, ele sabe que ele não vai sair dali, com vida, e aí ele abençoa seus filhos e tal, e como sempre os outros patriarcas fizeram. E o José deixa uma profecia, e é aqui que é importante. O José deixa uma profecia. E a profecia é a seguinte, capítulo 50, versículo 24, eu acho. Ele diz assim, eu morrerei. Outra versão, eu morro. Mas certamente Deus vos visitará. O José está dizendo assim, eu vou morrer, mas a visitação de Deus vai acontecer. Deus vai visitar vocês aqui no Egito. E quando Deus visitá-los, não esqueçam, ele vai levar vocês para a terra boa, que haja leite e mel, não sei o quê, não esqueçam de levar os meus ossos daqui e sepultá-los lá em Canaã. Então o José morre, deixando uma profecia, Deus vai visitar. Quando é que essa profecia se cumpre? Através de quem, igreja? Moisés. Vira a página aí, entramos no capítulo 3. Deus chama Moisés do meio de um sarçal, um monte de sarça lá incandescente. E aí, no chamado de Deus para Moisés, veja, capítulo 3, né? É o chamado de Moisés. Veja o que diz o verso 16. Não, o verso 15. Disse mais Deus a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel. Então veja só, ele está dizendo assim, você tem que ir lá no Egito, e quando você chegar lá, você vai chamar os filhos de Israel, deixa eu ver se eu acho numa outra versão, 3:16, eu falei? 15. O 14, disse mais, eu sou o que sou, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós, tal. Assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. 16, se liga no 16, presta atenção no 16. Deus falando com Moisés, vai lá, ajunta os anciãos. O que significa ancião? O que significa ancião? Velho, idoso. Chama os mais velhos, versículo 16, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, 2 pontos, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me apareceu, dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que tem sido feito no Egito. Essa palavra, essa profecia que o José trouxe no leito de morte, virou um código entre eles. Eu morro, mas Deus vai visitar vocês. Acontece que, se você virar a página, vai entrar no capítulo 1, lá pelos idos do verso 6 ou 8, salvo engano, vai aparecer assim na Bíblia, entre mentes,
se levantou um outro rei que não conhecia José, e aí o povo, que era bem quisto, bem recebido, começa a ser perseguido. E esse povo que começa a ser perseguido, morre, e os filhos deles passam a perseguição, que morre, e os filhos deles passam a perseguição, e morrem os filhos. São 400 anos de escravidão. E nesses 400 anos de escravidão, a profecia de José, ela foi ganhando o coração das pessoas, e eles se consolavam na ideia de que um dia Deus vai visitar a gente, e isso não vai ficar desse jeito. Porque o nosso patriarca, o nosso pai José, quando ele estava morrendo, ele profetizou. Ele disse, ele está morrendo, mas Deus vai visitar a gente. E essa palavra aquecia o coração dos hebreus o tempo todo durante esses 400 anos. E aí, imagina que eu falando aqui agora, né, a gente aqui sentado, com o ar-condicionado, com o carro estacionado, ou não sei o quê, você para e fala assim, pô, é legal a gente entender, aprender isso aí e tal. Só que viver isso é complicado, porque imagina você trabalhar como escravo numa semana de 10 dias, a semana do Egito era uma semana de 10 dias, sem folga, sem descanso, carregando ali peso e tal, e sendo debaixo do chicote, da chibata dos egípcios. E aí os mais fortinhos, os mais jovens, né? Não, vamos fazer alguma coisa, vamos levantar contra fulano, porque esse cara e tal. E aí chegavam os mais velhos e falavam assim, fica tranquilo. Há uma profecia que Deus vai visitar a gente. Deus vai visitar a gente e isso não vai ficar desse jeito. Ah, mas como assim tal? Não, o José, eu não estava lá. Mas o meu pai falou que o José disse, Deus vai visitar a gente. E aí o tempo passa, não, eu não estava lá, mas o meu avô, ele estava lá em volta dessa cama, e ele falou, o José profetizou, e Deus vai visitar a gente. Aí na outra geração, então, eu não estava lá, mas o meu bisavô, o vô do meu pai, ele escreveu para nós, ele falou, ó, é uma profecia, Deus vai visitar a gente e tal. Por isso que quando Deus chama Moisés, ele instrui Moisés dizendo assim, ó, quando você chegar lá, procura os velhos. Quando você chegar lá, não vai já falando, ó, cheguei, agora é comigo, está comigo e tal. Não, chama os mais velhos e fala assim, 2 pontos. E aí ele instrui no verso 16, cadê? 16. Um pouquinho. O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, me enviou, esse é o meu nome, tal, tal. E aí ele fala que o Senhor vos tem visitado. Bom, o Moisés está lá sozinho, no meio da sarça incandescente, ouvindo uma voz que fica ao redor dele, imagina aquela voz que é sobrenatural, e aí essa voz, esse Deus falando para ele, quando você chega lá, chama os velhos, reúne os velhos e fala o seguinte, eu estou aqui porque Deus me mandou, acendeu uma sarça, eu vi, e eu ouvi uma voz, e ele me chamou, e ele falou que quando eu chegasse aqui era para chamar os mais velhos, no caso vocês, e falar para vocês que Deus visitou vocês. E quando você falar essa palavra é um código. Quando você falar essa palavra, eles vão tranquilizar o coração e falar assim, então é Deus que mandou esse cara aqui mesmo. E aí, o Moisés tem aquela história que ele meio que não quer ir e tal, e Deus ensina ele a fazer lá os milagres e tal, e aí ele vai. Eu vou deixar 3 pontos, e esses 3 pontos têm a ver com o seu chamado, o meu chamado, o nosso chamado. Eu vou basear isso no chamado de Moisés, mas essa é uma palavra sobre o nosso chamado. Primeiro, o chamado de Deus não garante estabilidade. O chamado de Deus não garante estabilidade o tempo todo. Quando eu falo estabilidade, não estou falando estabilidade espiritual nem emocional, nem... eu estou falando estabilidade em vários aspectos, cara. Por exemplo, o chamado de Deus, por mais bem feito que seja e atendido, não garante que você vai ter uma vida financeira, por exemplo, de ter uma casa na praia e um negócio.
o chamado de Deus não tem vínculo com isso. O chamado de Deus não garante estabilidades. Eu vou dar esse exemplo. Deus chamou Moisés no meio da sarça. A sarça acendeu, o Moisés tirou a sandália, ouviu a voz no meio da sarça, o Moisés obedeceu, o Moisés creu, o Moisés no começo não queria ir, mas depois Deus falou, não, vai funcionar assim, tal. E aí quando você vira a página, o Moisés vai. Mas olha o que Deus diz, eu acho que é no capítulo 4, quando ele chama os anciãos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 4, 18, Moisés volta para o Egito. Aqui, versículo 29. Êxodo 4, 29. O Moisés acha os tais dos anciãos, e aí ele chama esse pessoal, e aí o texto diz assim, então, se foram Moisés e Arão, juntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo, e o povo creu, tendo ouvido que o Senhor os havia visitado. Essa palavra nasceu no leito de morte do profeta, do patriarca José. O José disse, Deus vai visitar vocês. Passaram-se 400 anos, e o povo se consolava com essa possibilidade. Deus vai visitar, Deus vai visitar. Sabe aquela promessa que o Pedro, na Bíblia, fala que alguns consideram tardia, e não sei o quê, como a história do arrebatamento? Há quantos anos a igreja espera o arrebatamento? 2000. E Pedro fala assim, alguns consideram como tardia, não sei o que e tal. Será que tem crente que nem crê mais no arrebatamento? Porque faz tanto tempo, não sei o quê. Mas aqueles que são mais apegados com a Bíblia, defendem, um dia esses céus se abrirão, e um dia a voz de Deus chamará os crentes, e todos eles se reunirão e partirão para a eternidade junto com Cristo. Agora, essa história não é mais, tem alguns que já desembarcaram dessa promessa. Isso aí não dá para ver literalmente, porque é isso, tal. É a mesma coisa. Eu morro, mas Deus vai visitar vocês aqui na escravidão. Haverá a visitação de Deus. Mas isso aí vira uma conversa só para os mais velhos. E aí Deus, lá no meio do sarçal, fala para Moisés, chama os anciãos e fala assim, 2 pontos. Eu, o Senhor, os tenho visitado, não sei o quê. Isso é o capítulo 3, no chamamento de Moisés. Aí no capítulo 4, verso 29 em diante, o Moisés faz isso, ele conversa com Arão primeiro, tal, vai para lá, chega lá, ele fala, não, Deus mandou falar com os velhos, chama os velhos. Aí chamou os velhos, eu não sei como é que o Moisés fez, qual era a consideração lá, ele falou, acima de 70, vem comigo. Eu não sei, mas ele chamou os anciãos, entendeu? Desculpa aí o pessoal que está acima de 70, que ficou chateado porque eu falei, que é velho, mas é velho, né? E aí, são os mais velhos, vem comigo, eu tenho aqui uma... E aí, esses anciãos se cercaram de Moisés, e aí, o Moisés se cercou desses anciãos, e aí ele falou esse código, né, essa palavra que se tornou uma... Quando eu falo código, no sentido de que é uma palavra que representa outra coisa. É uma palavra, visitado, o que significa? Mas para eles é uma profecia. É uma palavra, é um botão que apertado está remetendo a uma profecia. E ele disse, aí os anciãos ficaram todos alegres, glória a Deus, que isso é o verso 29. Quando ouviram que o Senhor os havia visitado, os filhos de Israel, e visto a aflição deles, se inclinaram, adoraram, glória a Deus. Aí ele terminou, imagina o Moisés saindo com o Arão, que é o irmão dele, né? E aí tudo terminou, tal, glória a Deus, que benção, já não era sem tempo, né? 400 anos, tal. E aí, eu acho que o Moisés foi embora e falou, deu certo, né? Como Deus é tremendo, como Deus é fiel. E ele falou, e o Arão, mas como é que Deus falou? Não, ele falou que quando eu chegasse aqui era para falar com os mais velhos, e era para falar exatamente essa palavra que eu falei aqui. Por quê? Eu não sei, porque o Moisés não fazia parte daquele povo que sabia a profecia e tudo mais, porque o Moisés era egípcio praticamente, ele foi criado como neto do faraó. E aí,
Que bênção, funcionou, deu certo, aleluia, e não sei o quê. E agora? Agora só falta ir lá falar com o faraó. E eu acho que quando eu falar com o faraó, vai acontecer a mesma coisa. Isso é a cabeça do Moisés. Eu acho que quando eu chegar lá, que falar para o faraó, chega lá no faraó e fala assim, ó, Deus tem visitado o povo. Eu acho que o faraó vai levantar chorando do trono. Pode ir embora todo mundo, está tudo liberado. Foi assim? Vamos ler como é que foi. Capítulo 5, versículo 4. Diz assim o texto. Vou ler o versículo 1. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, deixe o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E o Faraó falou: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, não deixarei Israel ir. E eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Acho que nessa versão é melhor. O Deus dos Hebreus nos encontrou. É a visitação. Portanto, deixa-nos ir a caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então, disse o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. Segue. E também disse Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem a Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham a palha para si. O que acontece? Piorou. O Moisés falou com os anciãos, todo mundo se alegrou, falou em línguas. Igual quando eu falei do arrebatamento aqui, vocês ficaram alegres, que bom, aleluia. Aí o Moisés falou: já sei, eu vou chegar lá no faraó e falar assim: Deus visitou. Igual ele fez com os anciãos. Ele chamou os anciãos e falou: Deus está visitando vocês. Aleluia, não sei o quê, glória a Deus, tal. Aí ele chegou no outro dia: faraó, eu quero uma audiência. Ah, pois não. Aí falou com o faraó: Deus me mandou aqui. O faraó: que Deus? De que Deus você está falando? Não, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quem são esses caras? Que pessoal é esse aí? Não, o Deus dos Hebreus. Ele apareceu numa sarça pegando fogo, não sei o quê. E Deus está visitando. Aí o faraó ficou olhando. Tipo, não pegou, entendeu? Não colou. Deus está visitando. O Senhor visitou o seu povo. E não sei o quê. O faraó olhou e falou assim: sabe o que vocês estão precisando? Vocês estão precisando de serviço. Está muito folgado. Está muita folga. E aí vocês ficam andando atrás de negócio de sarça pegando fogo, não sei o quê. É serviço. Eu já sei o mal de vocês. O mal você está com tempo. Então, vamos resolver esse negócio agora. E aí ele dobra a jornada de serviço. E sem mexer nos benefícios que eles tinham antes, lá, e corta o benefício e tal. E aí o Moisés sai dali pior. E aí, quando o Moisés sai daí pior, veja lá, vamos continuar o texto. Versículo 15. Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já não fornecem a palha, não sei o que e tal. E aí, o Moisés, todo mundo se volta contra Moisés, né? Todo mundo que ontem estava falando em línguas, Deus visitou, aleluia, não sei o que e tal. Aí, dobrou o serviço, pronto, já não tem mais oportunidade de glorificar Deus, nem com visitação, nem com sarça ardendo, nem com nada. E aí eles vão reclamar com Moisés. E aí, versículo 20, quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera, e disseram, versículo 21, que o Senhor olhe para vocês, coloca aí, e disseram: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. E aí Moisés vai orar. Eu não sei se você já teve esse tipo de oração com Deus.
Tornando o Senhor de Senhor, por que fizeste mal? Por que me enviaste? Porque desde quando eu me apresentei ao Senhor, volta lá porque desde quando me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou esse povo, de nenhuma sorte livraste o teu povo. Porque então o Senhor disse, agora você vai ver o que eu vou fazer. E aí começa. Então o Moisés está questionando o seu chamado no primeiro dia. Primeira vez que o Moisés foi falar com o Faraó, ele vai com a quente, volta com duas fervendo. Ele vai com esse negócio, Deus visitou. O Faraó olhou, falou, aqui não, meu irmão. Aqui não, campeão. Quem é esse Deus? Do que está falando? Não conheço. Vocês estão precisando de serviço. Tudo ficou pior. Deus chamou Moisés. Ele foi. Mas ele achou que o chamado do homem... Ele achou que o chamado de Deus na vida do crente é um morango. Não é. Não é. Porque você fala uma palavra e meia dúzia se alegram. Porque você fala uma coisa, glória a Deus, que bênção, como Deus usa, não sei o quê. Mas isso não é nada em vista de tudo que é o chamado de Deus na nossa vida. Muita coisa acontece de ruim, mesmo você vendo a sarça arder. Mesmo você sendo um homem direcionado por Deus. E aí, tudo, assim, a vida piora do nada. Todo mundo que estava alegre ontem falando glória a Deus, agora está olhando o Moisés de rabo de olho, e o Moisés vai para o joelho e fala assim, Senhor, por que o Senhor me chamou? Por que tudo isso está acontecendo? Por que está dando tudo errado? Eu não sei quem já fez esse tipo, ou tem feito esse tipo de oração. Mas essa oração é de quem está começando agora. E o Moisés, embora ele tinha 80, mas no chamado ele estava começando ali. E quando a gente está começando, a gente faz links indevidos. A gente linka uma coisa com outra. Mas fala assim, espera aí, por que a pessoa falou assim comigo? Deus, por que o Senhor me chamou? Você entende essa questão? Se você está começando agora, talvez você nem vai entender. Você vai falar, Moisés não está certo? Eu estou com Moisés nessa, ele não está certo. E aí, conforme os anos vão passando, você vai percebendo que o chamado não garante estabilidade financeira, o chamado não garante estabilidade das amizades, o chamado não garante estabilidade de um monte de coisas. Veja Moisés, o chamado está ok, a obediência está ok, os milagres estão ok, que ele fazia lá, que ele jogava o cajado e virava uma serpente, que ele colocava o braço, tudo ok. Só que a situação piorou. A situação piorou. Eu demorei 1 ano sendo evangelizado, sem nunca ter ido na igreja. O cara pregava para mim todo dia, literalmente, todo dia. Eu só não ouvia ele pregar para mim no feriado ou quando era folga na gráfica. Porque a gente fazia o turno juntos. E a gente sentava numa mesa e o assunto era ele me evangelizar, cara. E eu com ódio, porque eu não conhecia a Bíblia, e ele sabia muito a Bíblia, e eu queria pegar ele na Bíblia, eu queria fazer pergunta que ele não tivesse resposta, e eu não tinha Bíblia, na minha casa nunca teve Bíblia. E aí, ele me deu aquele Novo Testamento cinza, antigamente era cinza, agora é azul, dos Gideões Internacionais. Eu caí para dentro daquilo ali, atrás de pegar ele em texto. E tentar fazer pergunta que ele não tinha saída, né? E aí, às vezes eu elaborava, ficava lendo 4, 5 páginas. Ali só tem Salmos e Provérbios e Novo Testamento. Só tinha isso aí para viver. E aí, eu ficava ali lendo, eu no banheiro lendo. E aí, peguei, essa fala aqui não tem saída. Aí eu chegava lá e já tinha resposta. Assim, eu ficava 2 dias. Aí eu chegava lá e falava, isso aí, agora abre nessa página tal e lê. Aí eu lia, estava lá a resposta, que ódio. Aí, ele demorou 1 ano. 1 ano. Enquanto eu estava nesse ano, eu andava com o pessoal lá da gráfica, a gente bebia, a gente bagunçava, a gente aprontava. O chefe, eu tinha um chefe,
que ele era no ano que ele casou. A gente era tudo jovem, no ano que ele casou. E a gente fervia nesse mundo que vocês não têm noção. Beleza. No dia que eu me converti, voltei para a gráfica numa segunda-feira, crente. E eu não sei como é, porque eu sou crente mais tempo do que eu tenho mais tempo na fé do que fora dela, né? Então, eu não sei como é hoje assim uma pessoa do mundo se converter, como é a cosmovisão. Mas na minha época, a partir do momento que você se converte, acabou. Virou uma página e a cidade fica sabendo. Na minha cidade era pequena. Então, sou crente agora, tal, e o nome do meu chefe era Cláudio. E ele não gostou da minha conversão. Ele começou a boicotar a minha ida à igreja pelo trabalho. Ele sabia que a igreja os dias, então minha folga nunca caía. E aí ele me passou para o turno da noite, e eu fiquei 3 meses sem poder pisar o pé na igreja num culto normal. Não conseguia ir na igreja no culto normal, nem domingo, porque a gente pegou um serviço do Banco do Brasil, a gente trabalhava numa gráfica, a gente tinha, eu não lembro agora, acho que era 16 milhões de unidades de formulário para fazer, em pouco tempo. Então, a máquina nem desligava, só trocava os turnos e tal. E aí eu não conseguia, ganhava dinheiro bem, porque é hora essa, não sei o que, ele me colocava na escala e tal. Não dava jeito. Um dia, eu não aguentava mais. Eu ia à escola dominical, eu saía da gráfica, 7h30 da manhã, tomava banho e ia para a igreja. Virando o turno, ia para a igreja, que eu conseguia ir na escola dominical. E ia no culto das irmãs à tarde, mas tinha umas 4 irmãs, 5. É o que eu podia fazer durante 3 meses. E aí, eu não aguentando mais, ele falou, não, domingo que vem dá. Chegava lá, não dava. No outro domingo dá, não dava. Perseguição mesmo. E aí, um dia, eu saí da gráfica de manhã e falei, não vou embora. Saí 7h30, falei, não vou embora, vou ficar aqui até 9 horas, até abrir a parte do escritório. Aí abriu, era a maior gráfica do estado, SDI. Fui lá e falei com o dono mesmo, o dono estava lá. Eu cheguei lá e falei, eu quero acertar minha conta. E naquela época, para entrar nessa gráfica, tinha que fazer curso, não sei o que e tal, e eu já estava. E aí, ele falou, você tem noção, a fila de gente que é para trabalhar aqui, não sei o que. Eu falei, eu tenho, mas eu não quero, eu quero sair, eu quero ir embora. Consegui sair daquele dia, pedir as contas. Mas eu vivi, financeiramente, o tempo mais árido até então. Então, não, uma coisa que bênção, glória a Deus, virei uma página, agora eu vou para a obra, agora eu quero congregar, agora eu quero servir, agora eu quero ter tempo, agora eu quero eu quero me dedicar, que bom. Só que é o seguinte, tinha dinheiro para nada. Para nada. Rapidamente fechou a porta. Tinha moto, aí vendia moto. E tal. Acabou. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais recurso. E nesse tempo, amados, quem que eu conheci? A Vanessa. Nas vacas magras. Nas vacas magras. O que eu estou tentando dizer com isso é o seguinte. Estar com a vida espiritual ok não significa necessariamente que tudo na sua vida, onde você pisa, nasce grama. E se você tiver essa compreensão, então você tem que... Isso vai te dar forças para vencer o que está desestabilizado na sua vida. Porque se com Deus está tudo bem, o resto a gente dá jeito. Se com Deus está tudo ok, meu irmão, você e Deus está tudo em paz, está tudo ok, se o que Deus fala você faz, o resto pode estar ruim, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Agora, o contrário é um problema. Você está em uma bênção, uma maré maravilhosa, e você aperta o botão e o controle remoto, e não sei o quê, e a tela desse tamanho, não sei o que lá. Só que com Deus está ruim. E aí nós temos um problema grave. Por que Judá caiu de diante da Babilônia? Judá caiu diante da Babilônia
Porque eles não tinham Deus como prioridade. E parece uma coisa piegas, né? Porque tipo assim, ó, pastor, não, mas aí não pode ser, não pode ser, como assim? Então, Deus, quando colocou o pessoal lá em Canaã, Ele disse assim, ó, vocês, eu vou deixar uma regra para vocês. Vocês não podem se envolver com deuses pagãos. Aí você para e fala assim, mas como? Vamos me envolver com deuses pagãos? Isso não vai acontecer, isso é tranquilo, isso aí está tranquilo e tal. E aí eles entram em Canaã, coloca em Êxodo 22, 20, por favor. Êxodo 22, 20. Deus fala assim, o que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor, esse será destruído. Êxodo 34, 12. Deus falando assim para o pessoal antes de entrar em Canaã. Guarda-te de fazeres alianças com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, segue, para que seus altares derrubareis, as suas estátuas quebrareis, os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faças aliança, né, com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem os seus deuses, tu, como convidado deles, comas dos seus sacrifícios, tomes as mulheres das suas filhas, para os seus filhos, prostituindo com seus deuses e tal. O nosso Deus é ciumento. Falei, pastor, mas ciúme não é pecado? É para nós. Por que ciúme é pecado para você? Você pode ter ciúme da tua mulher, do teu marido? Não. Por quê? Porque você não é dono dele. Ele não pertence a você nesse nível. Deus tem ciúme, porque nós somos dele. Ele fez. Você inteiro é dele. Ele é o dono. Ele é o Senhor. É diferente do seu relacionamento com a tua mulher. Vocês têm uma parceria e tal, mas Deus é o dono. Ele pode ter ciúmes. Então, para com essa bobagem. A gente quer aplicar a Deus a mesma regra que é aplicada a nós. Ah, mas Deus pode ter ciúme? Deus pode ter o que Ele quiser. Deus pode ter o que Ele quiser. Amém? Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus pode falar o que Ele quiser. Quem sou eu? Quem é você? Quem é a gente para falar Deus pode? Tal coisa. Não, nem combina. É a mesma coisa, seu filho fala assim, meu pai não pode. Como assim? É a gente. Mas Deus pode ter ciúme, Deus pode ter o que Ele quiser. E aí Deus é ciumento. E Ele diz assim, então, vou dar a terra para vocês. Mas quando entrarem lá, terra, terreno, casa, nome, tal, tudo isso eu dou para vocês. Só que eu não quero ver vocês se dobrando diante de outro Deus. Nunca. Eu não quero ver vocês se dobrando diante de outro Deus. Nunca. Tudo bem? Tudo bem. Eles ficaram na terra 400 e tantos anos e se dobraram diante de outro Deus. O que aconteceu? O efeito colateral, perderam a terra prometida e viraram e foram despejados, né? Falta uma palavra aqui. Cativos, ficaram cativos na Babilônia durante 70 anos. Então, o chamado de Deus, Deus te chamou, amém. A sarça acendeu, amém. Você ouviu a voz de Deus, amém. Você obedeceu o chamado, amém. Glória a Deus por isso. Mas isso não garante que a sua vida vai viver, que vai ser sempre uma maré mansa. Isso não garante que onde você pisa nasce grama, que onde você toca vira ouro. Isso daí é o Midas da mitologia, não tem a ver com a Bíblia. Deus não disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco. É diferente. Deus não disse, se você me obedecer, ouvir a voz, está vendo a sarça acesa? Então, aonde você chegar, tudo se transformará em bênçãos e prosperidade, não sei o quê. Deus não disse isso. Mas Ele disse que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa está boa para você? Amém. Essa é a promessa. Segundo, o chamado de Deus não se desenvolve sem lutas.
O chamado de Deus não se desenvolve sem lutas. Está aqui o Moisés, Deus falou para ele. Deus falou, aliás, o José profetizou, Deus usou o José profetizou. Os anciãos passaram a história de um para o outro. Até quando chega Moisés, essa história é tipo um mito. Deus nos visitará, Deus nos visitará, Deus nos visitará. Mas 400 anos depois já não tem mais o meu avô, meu bisavô. Os antigos falam que Deus visitará a gente, mas e aí como é que faz? E aí chega Moisés dizendo, Deus está visitando vocês através de mim. Aleluia, que bom. Aí o Moisés começa, e a luta começa no primeiro dia. E aí o Moisés vai para o joelho e vai falar assim com Deus, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso com o seu povo? Por que me enviaste? Eu não sei se tem alguém aqui que já ou que está questionando o seu chamado, ou que já o fez, ou que está fazendo isso agora. Será que Deus que me chamou? Ou será que eu que gosto tanto da palavra que eu acho que Deus me chamou? Será que Deus me chamou? Ou então eu que queria, eu fico vendo o pastor fulano, o irmão fulano, a irmã Beltrana, aí falo, nossa, eu tenho esse chamado aí também, eu quero. Será que Deus me chamou ou eu sou um intrometido? Será que Deus me chamou ou eu estou de bicão? Aqui fala bicão? Fala. Ou eu estou me metendo aqui no meio? Será que Deus me chamou ou será que é uma coisa da minha cabeça? Será que Deus me chamou ou será que foi Deus? Será que eu ouvi a voz certa? Será que é verdade? Será que aquela experiência é aquilo mesmo ou é uma coisa da minha cabeça? Tem um livro de um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que ele fala sobre o Abraão. Como o Abraão sabia que era Deus que estava mandando ele fazer o que ele fez. Você já parou para pensar o que Deus mandou o Abraão fazer? Pega teu filho, vê você está aí agora, Deus fala assim, você está aqui ouvindo, aparece uma voz no seu ouvido e fala assim, pega o teu filho e leva ele amanhã e mata ele em tal lugar. Cara, isso aí hoje tem nome, Cris, você que é psicóloga, como é que é o nome? Quando você fica ouvindo vozes? Esquizofrenia. E aí o Søren Kierkegaard, ele fala assim, como Abraão sabia? Porque ele é filósofo, e filósofo geralmente piora, fica questionando as coisas. Ele fala assim, o primeiro ponto, o primeiro nível é como ele sabia. E o segundo nível é como ele sabia que ele sabia. E essa pergunta parece que uns riram, mas para você pensar, como eu sei? Ok, eu sei porque eu ouvi a voz. E como eu sei que eu sei? Como eu sei que essa voz é a voz? Como eu sei se essa voz é verdadeira? Como eu sei que eu sei? E aí, isso se aplica, por exemplo, ao Moisés. Eu vi uma sarça. Deu tudo errado hoje. Eu fiz o que ele mandou, deu tudo errado. Eu estou obedecendo o que ele falou e a porta fechou. Eu estou obedecendo o que ele falou e a situação piorou. Eu estou obedecendo, estou caminhando igual ele falou. Os milagres que ele mandou eu falar, eu falei, funcionaram. Ele mandou eu chamar os velhos, eles se alegraram. Mas agora a porta fechou. E agora? Como eu sei que foi Deus que mandou? E como eu sei que eu sei? O chamado de Deus não se desenvolve sem lutas. E aí o Moisés fala assim para Deus, por que o Senhor me chamou? E essa não é a primeira vez que o Moisés questiona. Não, essa é a primeira, mas essa não é a única vez que o Moisés questiona o seu chamado. Abre aí em Números capítulo 11, versículo 14. E aí o Moisés está no meio de uma encrenca. Todo mundo reclamando da liderança dele. Cara, esse negócio de ser chamado para liderança é punk, meu amigo.
Por quê? Porque é lidar com a insatisfação de gente. E de gente que você não pôs no mundo, que você não tem elo de sangue, que você não tem compromisso. É difícil lidar com isso. Mas, fulano falou que o pastor não sabe pregar direito. Tá bom. Obrigado pelo seu feedback. Aí 2, 3, 4, 5. Você vai lá e canta. Só Deus sabe o quanto você ensaiou, o quanto você se preparou, o quanto você para tocar, ou para cantar, ou para limpar, ou para pregar, ou para expulsar um demônio, qualquer coisa. Aí chega a turma, porque hoje em dia isso tem nome, são os haters, que falam mal de tudo por falar. Isso aqui. E aí vai entrando no coração. E o Moisés está diante dessa situação aí, porque o povo não tem água, e tudo questiona Deus. Tudo. Para quem é infantil, tudo é culpa de Deus. Tudo é culpa de Deus. Lembra quando você era criança, adolescente, pré-adolescente, que você tinha raiva do seu pai e da sua mãe pelas coisas que não funcionavam? Não pode tal coisa. Que ódio do meu pai, que ódio da minha mãe, que eu não sei o quê. Por quê? Porque você não cresceu, você é moleque, você não sabe como é a vida, você não sabe como a vida se processa. E como você não sabe como a vida se processa, o seu ódio se manifesta a quem tem um pouco mais de poder na sua frente. Então você materializa o seu ódio na sua mãe, no seu pai, no seu professor, depois no seu patrão, até quando você vira gente, até quando você alcança um nível de maturidade, que você entende que criança que faz o que quer e adulto faz o que precisa ser feito. E aí você começa a agir como homem, agir como mulher adulta. E o Moisés está nessa maturação. Embora eu vou ler um trecho do livro dos Números, então parece que está Êxodo, Levítico, Números. Não, então faz muito tempo. Não. É que Números, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio estão na mesma faixa. Então, todos eles aconteceram durante a vida de um homem, Moisés. A vida e o chamado de Moisés. É tudo ali, junto. Aí, o Moisés está falando com Deus assim: sozinho eu não posso levar todo esse povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, me mata. Eu peço-te. Se tem achado graças aos seus olhos, não deixes ver o meu mal. O Moisés está pedindo a morte. Você acha que é só o Elias que pediu a morte? Só o Jonas que pediu a morte? Só o Jó que falou, era melhor não ter nascido, não sei o que lá? Aí o Moisés diz, não, se é desse jeito, me mata logo, porque eu não aguento mais, e tudo isso. Quem lembra o que o Moisés tinha nas mãos quando ele saiu do Egito levando o povo? Ele tinha as 2 mãos ocupadas. Numa mão ele tinha o quê? Cajado. E na outra? Os ossos de José. Isso está lá em Êxodo capítulo 14, eu acho. Em uma das mãos ele tinha o cajado, a vara lá que ele tocava no mar, tocou no mar e tal. E na outra ele tinha um saco cheio de ossos secos de 400 anos. 400 anos. Hoje em dia você aluga o cemitério lá e daqui, 3, 4 anos tem que ir lá buscar o osso. Imagina 400 anos. Era levinho. 400 anos. Aí ele está com um saco cheio de ossos na mão, o outro. Aí começa o ministério. Ele arma a tenda, a barraca, e o pessoal começa a reclamar. Melhor, por que tirou do Egito? Por que Deus não sei o quê? Por que não sei o quê? E Deus tinha um acordo com Moisés. O acordo de Moisés é o seguinte, eu vou te dirigir assim. De dia, através de uma nuvem. E à noite, numa coluna de fogo. Pensa o que é isso na cabeça da molecada que não tem comunhão com Deus. Moisés falou assim, tem eles respeitavam Moisés, porque foi Moisés que tirou todos eles do Egito. Aí o Moisés falava assim, e amanhã a gente vai como? Aí o Moisés, depende. Não, como depende? Não é para lá, o nosso caminho não é para lá? É para lá. O rumo é esse. Então, que tal a gente levantar às 5 da manhã? Aí o Moisés, depende. Mas depende do quê?
da nuvem. Aí os caras vão embora e falam assim, não acredito. Não acredito. Quer dizer que a gente vai ficar aqui esperando uma nuvem. Aí o Moisés levanta de manhã, olha lá. Está parado ou está movimentando? Olha aí. Está parada. E nós? Nós vamos ficar aqui. Parado. Por quê? Porque Deus mandou. Uma vez, que bonito, né? Nossa. Ele ora, ele fala, vamos orar. Vamos ver qual é a direção. Que legal. 2 dias, 3, 2 meses, 3, 1 ano, 3, 10. Daqui a pouco o pessoal falou assim, não, esse velho não dá. Ele anda atrás de nuvem, dependendo da nuvem. Eu vou ficar andando atrás de um velho que fica... Ele ora de manhã, hoje nós vamos. Levanta o acampamento e vamos. Hoje não. Ora, e não dá. E aí começam as murmurações. Eu não sei para quem ou por que Deus mandou eu falar sobre murmurações no ministério e os levantes no ministério, mas o chamado de Deus não se desenvolve sem lutas. Quando Moisés está passando pelas lutas, ele fala para Deus, me mata. Eu não pari esse povo, eles não são meu sangue. Está tudo nesse texto aí, do capítulo 11. Eles não são meu sangue, eu não os coloquei no mundo, eu não sou responsável por eles, eu não tenho nada a ver com eles, eu estava na minha. O Senhor me chamou, o Senhor mandou a sarça lá, um negócio e tal, eu estou aqui agora liderando, mas eu não aguento mais. Eu imagino Moisés chegando em casa, falando para uma mulher, como é que chama a mulher? Zípora, chega, é hoje, vamos embora, fecha aí, arruma tudo, porque eu não aguento mais. Mas como assim? Não, sabe o que falaram para mim agora? Que eu só fico olhando para a nuvem. Sabe o que falaram para mim agora? Que é melhor ficar lá no Egito comendo pepino, cebola. Não aguento mais, vamos embora e arruma. Não, mas calma, não é assim as coisas e tal. Não, vamos embora. E ele pegando as coisas para ir embora, daqui a pouco ele pega um saco, ele olha, o que tem aqui dentro? Os ossos de José. E aí, meu irmão? O que aqueles ossos dizem? O osso em si não fala, mas o que eles representam? Deus vai visitar vocês. Eu morro, mas Deus vai visitar vocês. Eu morro e Deus vai visitar vocês. E quando Deus visitar vocês, vocês vão levar esses ossos aqui até chegar em Canaã. A jornada termina em Canaã. Eu imagino Moisés sentando na cama e conversando com esses ossos. A Bíblia não diz isso, eu estou falando eu pensando. Não, mas eu não aguento mais. Eu falei que eu ia te levar, mas não vou, não posso. E se aqueles ossos pudessem falar? Porque aqueles ossos são de quem? José. Aí o José ia dizer assim para ele, você não está aguentando? Não. Por quê? Não, porque estão falando que eu fico andando de nuvem. Porque estão dizendo que é melhor comer pepino e cebola. Estão falando que você acredita. E você já foi vendido? Como assim vendido? Vendido. Alguém te vendeu por dinheiro? Não, vendido não. E já te jogaram dentro de um buraco? Não. E você já foi preso? Já ficou na cadeia? Você já ficou na cadeia? No chilindró, na prisão? Por causa de uma mulher que não vale nada? Você já ficou na cadeia? Não, também não. O que eu estou tentando dizer é que seja qual for o perrengue que você esteja passando, a voz da sarça era real. O chamado de Deus é real. A vontade de Deus é real. E muitos irmãos já passaram por coisas, assim, muitas vezes piores. Deus falou com Moisés, no dia que Moisés falou assim, me mata, é o capítulo 11, versículo 14. Deus fala assim para Moisés, sabe o que você precisa? Você precisa de comunhão. Continua o texto.
Disse o Senhor a Moisés: ajunta 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo. Deus gosta de velho, só pode ser. E trarás perante ti e tal, perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. E então eu descerei ali e falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Esse texto fala de comunhão. Tirar o Espírito que está em Moisés e colocar nos outros, está falando o seguinte: Moisés, você precisa de comunhão. Chama esses 70 para perto de você. Chama esses caras para próximo de você. Você não pode ser só um líder sozinho. Chama eles para perto de você. E quando isso acontecer, aquilo que está em você também estará neles. E quando aquilo que está em você, aquilo que eu deixei dentro de você, estiver dentro deles, você vai perceber os benefícios da comunhão. Porque é o seguinte, meu irmão, se eu quero fazer tal coisa aqui no ministério, é muito difícil. Mas se todos vocês, se meia dúzia de vocês, se 15 de vocês, se 100 de vocês falaram assim: pastor, entendemos, nós cremos assim, sentimos assim, percebemos assim, então a carga vai ficar mais leve. E aí Deus ensina a Moisés o princípio da comunhão. Agora, eu não vou conseguir entrar no terceiro, né? Não. Mas o princípio da comunhão é o seguinte: você chama 70 e sobra 2, que é o texto. Veja o versículo 25. O 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do Espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois disso nunca mais. Porém, no arraial, ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade, do outro era Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram da tenda. E eles profetizavam no arraial. E então correu um moço. Sabe quem é esse cara aí? É o Josué. Então correu um moço e anunciou a Moisés, dizendo: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Tipo, dedando, né? E Josué, filho de Nun, servo de Moisés, e os escolhidos responderam: Moisés, proíbe-lhe. Aí esse aí é o Josué. Porém Moisés disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Infelizmente eu não consigo concluir, só vou citar o último ponto. O chamado só termina na terra prometida. Deus te chamou para um projeto que começa aqui e termina em Canaã. O teu chamado começa aqui e termina só na terra prometida. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, todos. Perdão, eu passei 10 minutos. Chegou o momento do ofertório, de investirmos na obra de Cristo. Curva a sua cabeça, conversa com Deus, fala a sua situação, seu desejo. Quantas vezes eu quis ofertar na obra de Deus e não tinha? Fala sobre isso. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado pelo privilégio que nos dás de ouvir a tua palavra, meditar no teu ensino. E enquanto ouvimos a tua palavra e meditamos no teu ensino, percebemos o quanto o Senhor tem cuidado de nós, do nosso chamado, nos detalhes. Numa palavra como essa, de instrução como essa noite, por exemplo. Em nome de Jesus, nosso querido Salvador, dirija-nos, instrua-nos a servirmos da melhor maneira, a glorificar o teu nome, inclusive através do ofertório. Senhor, eu sei que talvez alguém aqui tem tão pouco para ofertar e ofertará com alegria, com satisfação, desejoso, desejosa de oferecer 1000 vezes mais do que isso. Em nome de Jesus, abençoe em especial essa pessoa, essa casa, essa família. Recebe, Senhor, como recebeste as moedinhas daquela viúva pobre, e glorifique o teu nome fazendo o que só o Senhor sabe e pode fazer.
prosperando a vida daqueles que cuidam da tua obra e do teu reino. Que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Venha ofertar, meu irmão. Quem vai ofertar com o dinheiro, levanta a mão e alguém entrega o envelope.